Salve, salve galera, estamos de volta. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa aula aqui de informática. Eu sou o professor Mardel Dias, se você ainda que não me conhece, é um grande prazer ter vocês aqui conosco e daquilo que eu puder ajudar nas questões relacionadas à informática para concurso público, né? Uma forma de você estudar, pegar, né, uma forma aqui bem legal, descontraída, uma forma diferente para poder ajudar nos seus estudos, né? Que esse que é o objetivo, você chegar lá e marcar a resposta certa, beleza? Muitas vezes a gente pode fazer as questões, gente, por eliminação, por exclusão, chegar... o objetivo é marcar a resposta certa. Esse que é o negócio, vocês concordam? Então, minha galera, vamos lá. Nós vamos falar agora de um assunto que há algum tempo... eu dou, quando eu falei, né? Eu já dou aula para concurso público, né? Já há quase 20 anos. Então, ao longo desse tempo todo, muita coisa mudou, né? Não são as mesmas coisas, as bancas mudaram, enfim. Mas tem um detalhe que a gente pode observar, que é bem interessante, que é o seguinte, cara. Por exemplo, questões relacionadas a hardware, hoje, no modo geral, independente da organizadora que pega e tudo mais, ela costuma, independente da organizadora, da banca que vai aplicar a sua prova, hoje está muito mais uma questão, vamos dizer, mais objetiva, mais direta e buscando cobrar questões mais usual. Por isso que a gente vê muitas questões falando sobre tipos de periférico, de entrada, saída e tal. É muito porque, a grosso modo, salvo exceções, salvo concursos, né, salvo exceções, tá? Você vai ter questões que vão elaborar um pouco mais, questões um pouco mais profundas sobre hardware, a respeito de processador, a respeito de barramento, né? Hoje é muito difícil cair questões sobre isso, a não ser que sejam questões mais técnicas, voltadas mais para a área de TI, perito, né? Dependendo, você vai fazer uma prova para a polícia, e aí tem isso, né? Agora, questões que abrangem, né, que abrangem mais amplamente, como questões de tribunal, banco, até mesmo questões de prefeitura, enfim, dependendo da organizadora, na maior parte das vezes a gente vai sempre ter mais questões abordando sobre periféricos, sobre até mesmo uma comparaçãozinha entre HD, discos de armazenamento, disco rígido, SSD, que eu acho que é uma coisa até válida. Agora, a grosso modo, você vai ter, claro que não impede questões mais superficiais que vão abordar isso, não possa cobrar uma coisinha ou outra mais espinhoso, entendeu? Por isso que eu sou da tese da gente ver, vamos dizer assim, uma forma mais geral, entende? Ampliar um pouco mais dentro das nossas capacidades relacionadas ao concurso que você vai prestar. Isso que é muito importante. Você está entendendo? Então, fica bem a dica que hoje a gente tem uma cobrança de questões de hardware que sempre vão ter, sempre vai ter. Dispositivo, periférico, o que é um processador. Pô, você saber o que é um processador, velho, o que é um CPU. Isso é muito importante saber, né? Até mesmo capacidade de armazenamento em memória, isso é importante, tá? Até mesmo para conhecimento próprio, né? Você usar aí seu computadorzinho, beleza? Bom, então sobre questões, sobre o hardware, vamos lá? O que nós vamos abordar? Eu já disse para você que hardware é toda a parte física do computador e tudo mais, todo o conceito que tramita em relação a isso, né? A parte física dos dispositivos, correto? Então, isso aí já é de praxe. Pois bem, o que nós temos que compreender a respeito de hardware vai estar relacionado muito mesmo com, vamos considerar aqui, ó, uma função básica do computador, propriamente dito, tá? Então, observa comigo aqui, ó. Nós vamos colocar aqui, assim, ó. Qual é a função
básica, função primordial do próprio computador, onde vai abordar a ideia do hardware. Então, a função básica do computador é processamento de dados. Essa que é a função dele. Processamento de dados. Processar dados. Aí vai ter uma chavinha que você vai ter que ter a malandragem. Vamos lá. Essa função básica do computador, ela se mistura com a própria função do processador em si. A gente vai abordar daqui a pouco. Beleza? Então, eu quero que você guarde isso daqui primeiro. Processar dados é a função básica do computador. É para isso que serve. Beleza? E o que é processar dados? Nós vamos ter um arcabouço de conceito, sempre afunilando para as mesmas coisas. Beleza? Eu quero que você tenha a maldade, que você tenha essa expertise, de enxergar a coisa que é básica, que é elemental, né? Que é bem, assim, bem básico mesmo. Significa o seguinte: processar dados inclui três tarefas que são recorrentes, que elas são, por si só, a coisa mais óbvia que tem que ter no computador. Então, processar dados inclui três tarefas que são a própria execução. Então, processar dados inclui executar. São ações, três ações. Executar, armazenar e controlar. Controlar. Beleza? Então, a função básica de um computador é isso. Processar dados, que inclui três ações, três atividades inerentes a isso. Executar, armazenar e controlar. Controlar o quê? Aí a gente vai ver que a ideia de controlar a atividade, enfim, nós vamos chegar lá. Combinado? Então, aguenta bem a mão aí, que isso daqui é fundamental para a gente poder compreender, tá? Deixa eu organizar um pouco melhor isso daqui, ó. Vou colocar assim, porque eu quero usar a parte aqui de baixo. Então, significa isso. Processar dados inclui executar, armazenar e controlar, no caso, como eu disse, as atividades. Ok? Eu tento colocar, gente, nesse PDF que eu envio para vocês e tudo mais, uma forma mais fácil de você montar, às vezes, um esquema de estudo, um mnemônico, um mapa mental, algo que facilite o seu estudo, beleza? Pois bem, agora vamos aqui, ó. Tendo essas ideias, então, de processamento de dados, etc., vamos a outra coisa. Quais são, e aqui é que a gente vai montar todo um arcabouço. Eu vou montar para vocês aqui muita gente fala, né, um mapa mental de tudo que a gente for falar dentro desse PDF que eu vou te mandar. É claro que eu prefiro que você faça da sua forma, porque é a sua forma. O que eu vou fazer é a minha forma, que pode, vamos dizer assim, ajudar a você a montar isso. Combinado? Então, galera, o que nós vamos ver aqui, ó? Em primeiríssimo lugar, quais são, ou o que nós temos como, que é aqui que é a base de todo o hardware, os componentes básicos de um computador. Componentes
básicos. Eu digo isso pelo seguinte, sem esses componentes básicos, não existe computador. Você está entendendo? Não existe, de forma alguma, um computador, um dispositivo ou algo desse jeito. Então, eu vou colocar para você imediatamente só um slidezinho que eu vou mandar para você também, tá? Um resumo, mas eu vou esquematizar isso de uma forma muito melhor no nosso esquema aqui, tá? Mas olha, componentes básicos do computador, nós vamos ter aqui o processador, tá? Que é esse doidinho aqui. As memórias, no caso as memórias primárias. Eu vou até colocar aqui, ó, deixa eu fazer um negócio aqui para poder fazer um negócio legalzinho para você. Você quer ver uma coisa? Aqui, ó. Então aqui, ó. O que eu quero mostrar para você é que componentes básicos nós vamos ter aqui o CPU. Beleza? Eu vou colocar ali depois, tá, gente? Memórias primárias ou principais, a gente vai chegar, tem uns detalhes, tá? Memórias secundárias, periféricos, e os barramentos, que é por onde cada dispositivo desse conversa um com o outro. Beleza? Então estão todos os dispositivos ligados a esses, né? Chamados periféricos, barramentos, etc. Todo mundo está ligado nos barramentos, que é por onde a informação passa, tá? Posto isso, então vão comigo aqui, que é bem importante analisar essas coisas aqui, gente. Olha só. Vamos trazer para cá. Então, posto que os componentes básicos eu mostrei para você são esses dispositivos, nós vamos então criar, eu vou criar aqui, vamos dizer assim, um mapa mental de cada um deles. Combinado? Então nós vamos ampliar esse quadro aqui, ó, para além da imaginação. Vamos brincar assim. Beleza? Então, nós vamos ampliar isso daqui. Isso aqui vai virar depois para vocês um esquema de estudo muito, 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 muito legal. Você vai ver. Eu digo isso por já estar fazendo isso há mais tempo, então fica bem massa. Opa. Então, olha aqui, ó. Nos componentes básicos, você viu que nós vamos ter aí o processador. Vamos colocar aqui o CPU, não foi? Então, para ficar mais bonita ainda no seu estudo, que eu gosto de fazer isso, vou colocar aqui para ficar uma coisa bem legalzinho. Aqui, ó, nós vamos colocar essa imagem, por mais que essa imagem é legal, mas deixa eu pegar uma coisa que é o óbvio, né, gente? Aqui, ó, pronto. Sabe aquele negócio de querer fazer bonito? E é o simples que funciona? É isso, eu tenho esse pequeno detalhe. Beleza? Então aqui, ó. Então nós vamos ter aqui o processador. Então nós vamos montar um esqueminha aqui muito massa sobre o processador. E depois nós vamos aumentando aqui o nosso arcabouço das coisas. Então, beleza. Então, o que é esse cara que vocês estão vendo nesse instante? Esse cara aqui é o tal do CPU.
pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, deixa eu colocar, porque senão eu vou ter até um infarto, sabe? Olha aqui, ó. Por isso que eu gosto de trabalhar com essas imagenzinhas, para facilitar também a compreensão e acabar de vez com alguns mistos, alguns mistérios, né? Gente, deixa eu te falar um negócio. Olha isso daqui, ó. Isso daqui que eu acabei de colocar, isso, gente, não é CPU. Não é CPU. Beleza? Não é CPU. Tá claro isso, pessoal? Ok? Isso daqui você pode dar o nome do que você quiser. Gabinete. Gabinete. Torre. Como eu sou um bom mineiro, trem. Treco. Negócio. Caixa. Você chama do que você quiser. Você só não me chama de quê? CPU. Combinado? CPU, velho, é esse cara aqui, ó. Isso é o CPU. Que significa o quê? O que significa CPU? Unidade Central de quê? De processamento. É isso que significa CPU, Unidade Central de Processamento. Combinado? Então, esse cara, de certa maneira, esse doidinho aqui, ó, é o cérebro da máquina. É ele que pensa, é ele que vai trabalhar com todas as coisas. Lembra que eu falei que a função do computador é o quê? Executar, armazenar e controlar? E eu disse que isso meio que se confunde com a ação, né, com a função do processador. Isso basicamente meio que confunde com a função do processador. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Porque esse cara é a mente, é o cara que vai pensar no computador. Beleza? Então, ele tem a função, e aí a gente vai ver que dentro dele vão existir algumas regras, algumas coisas relacionadas ao processador que vai nos dar algumas diretrizes do que ele faz, do que ele tem como função. Beleza? Então, olha comigo aqui, cara. O processador, o CPU, ele tem a função de executar, vamos dizer, todas aquelas tarefas das funções básicas. Execução, armazenamento e controle. Só que é o seguinte, ele por si só, ele não armazena, mas ele controla o armazenamento. Ele não é um dispositivo de armazenamento, entende? Mas ele dá a diretriz para quem vai ser armazenado. Esse que é o ponto. É por isso que a ação é armazenar. Ele vai guardar isso em algum lugar, beleza? Mas nós vamos chegar lá. O que eu quero que você entenda é que no processador nós vamos ter aqui, ó, vamos considerar, nós vamos ter umas unidades. Dessas unidades do processador, vou até colocar aqui um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Essas unidades do processador, elas se dividem em duas. Então nós vamos ter aqui a unidade chamada unidade, o nome ajuda muito, né? Unidade de controle. Opa, mas eu controlar isso, controle. Adivinha para que serve isso? É a famosa UC, unidade de controle. Ela serve para fazer o quê? Controlar. Controlar o quê? Tudo. Ela tem a função de controlar tudo. Deixa eu só mudar aqui, rapidão. Ela tem a função de controlar. O quê? Aí sim, controlar tudo. Tudo que tiver no computador, ela tem a função. Ela é o cérebro.
Beleza? E a outra unidade relacionada ao processador é o que a gente chama de unidade lógica aritmética. A ULA, unidade lógica aritmética. Beleza? Olha que legal. Essa unidade, ela tem a função de executar. Ok? Ela executa através de quê? Através de, o nome, né? Unidade lógica aritmética. Ela vai então fazer cálculos, comparações, verdadeiro e falso, vai somar, multiplicar, beleza? Então ela tem a capacidade de execução através de cálculos e comparações. Cálculos matemáticos e comparações lógicas. Por isso que ela é chamada de unidade lógica aritmética, combinado? E essa unidade lógica aritmética, ela tem a função de executar tudo que for controlado pela unidade de controle. Então é como se for, eu sempre brinco que é como se fosse um canteiro de obras. Imagina aqui, numa obra, você vai tem lá o doidinho que vai construir um arranha-céu, um edifício. Ou seja, naquele edifício você vai ter um engenheiro e vários pedreiros para botar a mão na massa. A unidade lógica são os pedreiros. É o cara que executa, é o cara que bota a mão na massa. Ele que calcula os bagulhos. O engenheiro é o cara que gerencia. É ele que vai controlar, ele que vai determinar o que cada um tem que fazer. Então a unidade lógica, ela executa as ações que são trazidas, controladas pela unidade de controle. Beleza? Então, e detalhe, essas duas unidades, elas são softwares, né? São porções de softwares no processador. Então não são dispositivos físicos propriamente dito. Beleza? Então, fica essa ideia aí, ó. Só para você ter a noção, eu vou te mandar isso daqui depois, você vai ter a unidade de controle, controlar, unidade lógica, executar. Combinado? Olha aqui outra coisa também que é interessante você ficar esperto. O processador, ele tem, como ele trabalha com uma altíssima o quê? Qual que é a unidade que o processador trabalha? Eu falei isso na aula passada, né? Você vai ter uma unidade que o processador sempre vai trabalhar, que é a unidade de frequência. O processador trabalha com frequência. Ou seja, a unidade que o computador trabalha é em Hertz. É o Hz. Beleza? Ou seja, está muito relacionado à velocidade do processador, a frequência dele. E isso acarreta o quê? Quanto mais frequência elétrica o processador executa, trabalha, de certa maneira, mais quente ele vai ficar devido à alta frequência, alta velocidade de execução. Tá claro isso? Mas presta atenção que isso daqui são unidades inversamente proporcionais. Olha aqui a dica. Presta atenção. Quanto maior é a frequência, presta atenção, menor é o tempo gasto. Tá claro isso? Isso está muito óbvio. Beleza? Quanto maior for a frequência, deixa eu colocar de outra forma aqui, ó. Maior a frequência, menor o tempo. Oh, meu Deus, do lado de cá sou. O tempo gasto. Não é óbvio? Se esse cara, ele executa as coisas com maior frequência, ou seja, ele é muito mais rápido, ele gasta menos tempo. Gente, isso daqui pode aparecer em prova, tá? Maior frequência, menor tempo. Beleza? Isso são inversamente. Então, o processador trabalha com frequência e a unidade de frequência é em Hertz. Legal? Bom.
Como ele, e aí, automaticamente, a gente pode considerar aqui também que maior frequência, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter também maior o quê? Temperatura. Temperatura. Então, vai aumentar a temperatura. Maior frequência, maior temperatura. Nesse caso, o processador precisa do quê? De um dissipador de energia, de um dissipador de calor. Não é à toa que a gente tem, para poder dissipar essa temperatura, um doidinho chamado o quê? Cooler. O que é um cooler, meu amigo? Cachaceiro. Um cooler. Deixa eu até pegar aqui, ó. Um cooler. Um cooler seria esse trem aqui, doidão? É esse aqui, ó. Ó. Isso seria um cooler, gente? Sim ou não? Fala que sim. Isso é um cooler. É ou não é? Porém, é esse que é o cooler que o computador trabalha? Claro que não. Esse daqui é um cooler para você o quê? Chapar os melão, né? Esse daqui é um cooler, né, de cerveja. Beleza? Não é o que o computador trabalha. O cooler de um processador é esse doidinho aqui, ó. Vamos considerar um cooler, não é? Agora nós temos um cooler de fato. Isso é um cooler que o computador vai trabalhar. Beleza? Então, esse dispositivo, um cooler, nesse caso, ele é um dissipador de calor. Então, a função dele é eliminar a temperatura alta, né? Baixar a temperatura do processador, que gira em torno, mais ou menos, 60 graus Celsius. Passou disso, cara, significa que tem algum pepino, algum problema no seu computador. Ele não pode aumentar muito. Então, às vezes o cooler pode estar sujo, às vezes ele pode estar agarrando, aí você vai lá, troca a pasta d'água, né, tira bonitinho. Geralmente você não consegue ver o processador porque o cooler está em cima dele. Com o propósito não de resfriar o processador, mas tirar a temperatura, perdão, o ar quente que o processador elimina. Então ele tira, ele dissipa, né? Então esse cara aqui, ó, é um dissipador, o cooler, não é isso mesmo? Um dissipador de calor. Ok? Então você vai ter isso daí como um dissipador, tá? E aí vale notar o seguinte, cara, essa tabelinha aqui que eu costumo colocar, eu acho ela muito importante, muito legal. A ideia de você analisar, por exemplo, os processadores. Pelo menos só entender como é que funciona. Olha que interessante, você tem aqui uma configuração de um processador. Você tem um processador Intel Core, por exemplo, i9 10900HK. Beleza? O que significa essas coisas? Isso aqui vale a pena para você entender que a linha do processador, você tem uma linha Intel i9, uma linha de tecnologia i9, que vai fazer com que o processador trabalhe 9 vezes mais do que o normal. Beleza? Esse i9 significa que ele tem 9 núcleos de execução. Um processador super top, né? De 10ª geração. É aqui que eu quero que você preste atenção. Beleza? A geração do processador, deixa eu até marcar isso para você. A geração do processador, ela é determinada, gente. Opa. A geração, ela é visualizada, determinada, no primeiro número que aparece logo depois da linha, do tipo de processador, i9. No caso Intel, beleza? Então, o primeiro valor é o da geração. Isso já caiu em prova. Perguntando qual geração do processador. É o primeiro número que aparece. Beleza? Esse é o primeiro valor relacionado à geração dele, tá? O modelo dessa geração, então você vai ter o modelo 10ª geração 900, 10ª geração 870, 750. Você entendeu? 10, 750.
Entendeu? Geração 11, 900, por aí vai. E a tecnologia, o que esse processador faz? HK, vai aparecer às vezes um UG, trabalha, tem uma placa gráfica muito boa, né? Trabalha ali com renderização e etc. Então, ninguém vai te perguntar qual é a tecnologia, mas geralmente, como eu disse, na maioria das vezes, pergunta sobre a geração do processador. Então fica a ideia aí, ó. Vou te mandar esse materialzinho para você não falar que eu não sou legal. Beleza? Então, processador, tá aí, ó. Né? A ideia do que é um processador. Não confunda processador com gabinete, combinado? E esse é um dos componentes básicos do processador, tá? Controlar, executar através das unidades lógicas, unidade de controle e unidade lógica aritmética sequencialmente. Combinado? Galera, então, tá aí a respeito de CPU, processador. Boa coisinha para você analisar, ok? Próxima aula nós vamos entrar nos tipos de memórias, principalmente nas memórias primárias, né? E aí nós vamos fazer um arcabouço tudo bonitinho, o que é a memória RAM, o que é a memória ROM, os tipos, também vale muito a pena e é comum em prova também. Combinado? Então, te vejo daqui a pouquinho na próxima aula, tamo junto, informática na veia é comigo, tá ligado? Grande abraço, fui!